E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para cuidar da saúde dos nossos funcionários, contamos sempre com o trabalho da Unimed. É segurança que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Muito boa noite, senhoras e senhores. Vamos fazer mais um programa painel aqui na TV Erechim, sempre num oferecimento de Sicredi. Traga sua poupança para Sicredi, veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. E Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Bom, nós estamos no outono, estamos nos aproximando aí do inverno, depois de um verão muito forte, né? E também estamos saindo praticamente, entre aspas, não sei se dá para se usar o termo assim, saindo do que assaltou o mundo, né? Em termos de despreparo, enfim, né, de fato novo, né, que foi a pandemia do Covid-19. Nós temos um decreto aí com a liberação de máscaras, enfim, e fugindo um pouco agora aos últimos programas sobre política, que a gente tem falado bastante, nós vamos baixar a bola um pouquinho, amenizar um pouco, porque é preciso também falar sobre coisas do dia a dia, do cotidiano, da vida das pessoas, enfim. E ninguém melhor para abordar esses temas do que os convidados de hoje. O Dr. Mozart Lago, que eu vou fazer um parêntese aqui, que tem sido quase um pedido de pessoas feito a mim. Pô, quando é que o Mozart volta de novo para o programa, né? E também o mesmo vale para o senhor Giorgio Corradi, né? Um empresário, um homem de uma vivência muito longa, né? Aqui em Erechim, né? E que está aposentado já há um bom tempo, e eu usou um outro termo que eu não vou usar aqui, né? Que é quando não se faz nada, né? Praticamente. Né? Mas para mim é um grande prazer em receber eles, e nós não temos exatamente uma pauta fixa, assim, mas vamos abordar algumas coisas do cotidiano, assim. Mozart, muito obrigado por comparecer mais uma vez aqui às câmaras do painel. Olha, o programa hoje foi gravado muito cedo, né? O Jorge, eu acordei cedo, então eu não recomendo ao pessoal que saia da cama tão cedo, porque está chovendo, está friozinho aí fora. Mas é um prazer estar aqui com essa memória viva da cidade aí, que é uma... Na verdade, esse cara tem uma memória cultural da cidade. É uma bela figura. Muito obrigado pelo convite. Seu Jorge, também muito obrigado mais uma vez por estar aqui. O senhor já está com uma... Dá para falar, né? Com uma idade avançada para os padrões normais, né? Mas... o que para nós todos é um prazer, porque o senhor está
circulando sempre aí pelo centro e tal, e ainda disponível a vir um programa de TV. Agradeço de coração o convite e me sinto muito feliz em atender essa solicitação, porque, além de amigo, tu és um apresentador muito eficiente que me dá prazer em conviver. Então tá, muito obrigado pelo elogio aí, né? E também se torna mais fácil falar quando as pessoas também falam de uma maneira mais solta, enfim. Mozart, como é que está esse período assim agora aí de meio que liberado da máscara, enfim, evidente que tem que ter alguns cuidados, por exemplo, o senhor é um odontólogo. Não, tem que ter cuidado. O senhor tem, né, evidentemente que trabalha com a máscara ainda, né? Mas como é que está o dia a dia assim, podendo circular na rua sem máscara? Tem que continuar usando. A gente tem que manter as defesas ali. Estão fazendo a partir de ontem a quarta dose. A quarta dose, eu acho que é mais ou menos a segunda do ano. Esse do ontem é referente ao dia 9, dia 10 de maio, aí, dia 9 de maio. O que significa também que nós vamos passar a vida fazendo vacina para o corona. Temos que pegar essa rotina nova aí, porque viu a China lá tudo fechado agora, né? A gente deve entender assim como quarta dose ou como a primeira dose de 2020? Eu olho como a primeira dose do ano. Uhum. Mas lá no fim do ano, provavelmente vão nos chamar para uma quinta dose, coisa assim, né? Uhum. E é uma coisa que eu vou fazer hoje de tarde, Jorge. Mas temos que nos adaptar aos novos tempos, né? Mas olha aí, Jorge, um problema que chegou. As pessoas estão com medo de pegar avião ou estão voltando da viagem com problemas que pegam no caminho, né? Sei muita história dessas, de pessoas conhecidas. Dentro do avião? Não, ou pega lá na visita onde é que do outro lado, Mas deve estar acontecendo um retorno. Chegou o carnaval dias atrás, até em Porto Alegre estavam lá, né? Acho que vamos nos adaptando, né? O que tu acha, Jorge? Eu sou da mesma opinião. Acho que o que aconteceu foi uma coisa muito grave e temos que nos cuidar o melhor possível. Eu, habitualmente, no momento estou sem, mas habitualmente eu uso a máscara ainda e tentar evitar aglomeração, apesar que a gente vê os campos de futebol agora completamente lotados e todo mundo sem máscara. Enfim, temos que deixar que cada um faça o que a sua cabeça aconselha. O Brasil, de certa forma, está seguindo o que está acontecendo no mundo inteiro, né? Porque, pelo que a gente vê, também nos outros países, mas eu respeito muito, né? Tem pessoas assim que estudam muito, né? Que eu não vou fazer nome aqui, mas uma pessoa que das relações minhas que estuda muito essa área de ciência e tal, e que não é daqui, é dos Estados Unidos, e que diz, olha, baixou, mas a pandemia não acabou. Exatamente. Estou com um grande amigo, eu acho que está na UTI do hospital, e só tem um no hospital, de Erechim. É o meu amigo, e também não vou falar nome aqui, mas por causa disso estou com máscara o dia inteiro. Uhum. Diz ele que se sente mais ignorado do que bula de remédio. É uma bela frase, né? Ninguém lê a bula e é o que ele está sentindo, está de lado. Uhum. Falando nisso, estive numa farmácia ontem, né? No dia 9 de maio, né? E aí tinha uma senhora fazendo compras lá e tal, e ela disse assim, pode abrir e tira a bula, né? Aí o cara, mas eu não posso fazer isso, porque eu tenho não sei o que e tal, não sei se tem lei, o que, tem que vender com a bula, né? Então tá, deixa assim que eu faço em casa, porque se ele, acho que se referindo, não sei se a quem, ao parceiro, né? Se ele lê a bula, ele não toma remédio. Não compra remédio. A bula, ele não leu o remédio.
Aí, esse nome eu posso fazer. Aí o atendente dizia assim, e a Dona Maria, Amorim Esmanioto, né, ela também era a mesma coisa. Quando ela vinha aqui, ela pegava, comprava e tal, mas quando ela começava a ler a bula, ela disse, não vou tomar. Mas enfim, mas eu gostei do mais ignorado do que bula de remédio. Bom, vamos ao que importa. O senhor tem um livro aí, né, que é o livro da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim, o livro da CIE, livro feito pelo Minorit Chaparini, isso eu me lembro agora, pela Neuza Garcês, pela Giovana Oldra? Não. Giovana Dalla Rosa. A Maria Lúcia Carraro. E a Maria Lúcia Carraro, que é o Beto Ackman. E o Beto Ackman. Que é deve ter mais gente ainda. E o Beto Ackman. Que é o fotógrafo. Diga-se já de antemão, né? É. Um livro espetacular, né? Que fala sobre a história inteira aqui, com 103 anos da CIA. Com uma bela entrevista com o Jorge Conrad aqui, que ajudou a fazer o livro. Eu marquei aqui para... Mas a qualidade da gráfica maravilhosa também, né? A Idelbra. Está aqui o Jorge Conrad, que ajudou a fazer o livro. Mas eles documentaram aqui tudo o que aconteceu na vida de Erechim ali nos 100 anos. E conseguiram trazer para a data de lançamento do livro até os herdeiros dos primeiros presidentes da Associação Comercial. E a TV Erechim foi maravilhosa porque botou no ar essas entrevistas no lançamento lá na FRINAP, Jorge. Mas tem uma coisa que eu gostei muito, Jorge, que eles recuperaram aqui a propaganda daqueles shows que aconteceram 50, 60 anos atrás. Até o Michel Teló estava aí, o Cleiton Cledir, essa gente boa que apareceu em Erechim. Está tudo aqui, ó. Mas eu tive a sorte de aparecer no livro também como inventor da FRINAP. O termo? É, aqui estou na página 320. Inventor do termo, né? Do nome. Do nome. Aí a fotógrafa e a Giovana apareceram no café para me localizar, Jorge. E pediram uma entrevista, publicaram e botaram a minha foto aqui. O único sem gravata do livro sou eu. Para te dar mais um dado do livro, o primeiro presidente fundador da Associação Comercial, um camarada chamado Roy, sobrenome, era genro e sócio do avô da minha mulher. Do avô lá da tua mulher, tu era vê a idade do cara. Sócio então. da fábrica de vagões Gauer. Que acontece, tem a fotografia aí de vagões que eles fabricavam aqui no desvio Gauer, isso em 1918. Ô Jorge, o Castelinho foi concluído em 1915. Então tem mais de 100 anos o Castelinho. Tá a foto aqui. E os teus conterrâneos de época. É a obra mais histórica de Erechim, o Castelinho, e totalmente inútil. Pois é, mas as fotos, pelo que eu entendi, é lá do arquivo do Beto Ackman. Pelo que eu entendi aqui. É, mas deve ter fotos novas aí também, obviamente. É, mas tem... do pai dele. Sim, tá, as fotos do... E Moinhos Rio-Grandense. Então, o que você imagina da cidade está aqui. E tem também uma coisa interessante aqui, Jorge. Estamos aqui com a nossa igreja matriz, que as inteligências da cidade derrubaram. Efetivamente, o Moinho Rio-Grandense também é das atividades mais antigas de Erechim. Eu conheci o último gerente ainda quando era Moinho Rio-Grandense, que era um senhor
judeu, o Pedro Brockman. Sim. Tinha ligações fortes com o futebol do Ipiranga. Isso. Brockman, né? Né? Participou, inclusive, fez parte da comissão, aquela dos 10, da comissão que dirigiu os trabalhos de construção do Colosso da Lagoa, se eu não me engano. Ô Jorge, me dá uma explicação. Que clube ítalo-brasileiro Carlo Del Prete é esse que eu tenho aqui na foto? É o Atlântico. O Atlântico tinha esse nome aí. O Carlo Del Prete, quem é o figura? O Atlântico nasceu com o nome de, é comprido o nome, em italiano gramatical, é Società Italiana Carlo Del Prete. O Carlo Del Prete era um aviador italiano que morreu no Rio de Janeiro. E eles usaram esse nome para fazer uma homenagem a ele quando fundaram o clube que se tornou Atlântico. Ele se tornou Atlântico muitos anos depois, na época da Grande Guerra de 1940. Por quê? Porque os italianos, como os alemães, tinham sido proibidos de manter os nomes relativos à raça e transformaram o Carlo Del Prete em Atlântico. Engraçado que quem deu os dois nomes, quem sugeriu os dois nomes, foi o meu tio Mário Corradi. Ele sugeriu o Carlo Del Prete quando fundaram e, na época que tiveram que montar, ele sugeriu o nome Atlântico, dando a seguinte argumentação. Nós não podemos dizer que o nosso clube é italiano, mas nós viemos da onde? Do outro lado do Atlântico, então vamos botar nome Atlântico. Sim. Bem resolvido, sim, né? Sim. Inclusive eu recebi uma foto por WhatsApp do César Caldarte, que está na Itália, onde ele está em frente a uma igreja com uma bandeira do Atlântico. Eu até mandei para ele, eu digo, pô, que legal, o Atlântico depois do Atlântico. Depois do Atlântico. Exato. Ele não entendeu, acho que não sei, eu sei que não me respondeu. Né? Mas era o Atlântico, a bandeira, o clube, né? Certo. A referência, né? Na frente de uma igreja lá, uma bandeira linda, grande até, e do outro lado do Atlântico. Mas nessa questão do Atlântico aí teve uma disputa, isso aí eu sei. Teve uma disputa foram sugeridos, parece que 3 nomes. Se não me engano, Brasil, América e Atlântico, se não me engano. E acabou levando, então, foi a votação, não sei bem que foi a coisa. Exatamente. É isso? Né? Acho que foram esses 3 nomes, não quero me equivocar aqui. Né? E ficou, então, o Atlântico, né? Já porque atravessaram o Oceano Atlântico, né? E que hoje o Atlântico é um clube social e tem na parte esportiva ali, de lazer, um parque poliesportivo aí, né? O futebol acabou, mas se tornou para os que gostam, né? O departamento de futebol do Atlântico, do Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, fechou no início de 1977. Derrubaram o estádio aí. Não, ele foi fechado o departamento de futebol, né? E o estádio foi implodido em 1991. Né? O primeiro estádio, certo. E já que estamos nessa aí, eu fiz um livro a respeito. O Ipiranga também, em 1977, seguiu os passos do Atlântico e fechou o seu departamento de futebol, vindo a reabri-lo em 1980 com o Dr. Vilmar Rubinich. Né? Se ele estiver vendo o programa, um abração ao Dr. Vilmar, que foi convidado meio sob pressão né? Pelo Dr. Marinho Quer, né? Eu não me lembro outro, eu sei que o Chico Pungan estava junto e o outro nome eu não me lembro, que foram lá, o senhor é o homem indicado para reabilitar
reabrir o futebol do Ipiranga. Aí ele disse, mas eu nem sócio sou, né? Mas se o senhor aceitar a presidência, o senhor vai ser sócio e vai ser... Aí ele pediu um certo suporte lá e tal, né? Foi dado, e o Ipiranga reabriu então em 1980, e em 89 estava de volta à primeira divisão do futebol gaúcho. Não, mas eu não sou o entrevistado aqui. Estamos batendo um papo aqui. Olha, quando terminou o clube do Ipiranga, do Atlântico? O estádio, quando terminou o estádio, o Atlântico, paralelamente, mais ou menos no mesmo tempo, terminou a reconstrução, a reforma da sede. Eu fazia parte da diretoria do Atlântico e tentei fazer uma fusão dos dois clubes, Atlântico e Ipiranga, quase me surraram. Sim. Ninguém concordou. Eu sei que a história aí foi... surgiu essa possibilidade, né? Assim, a possibilidade parece que nunca houve mesmo. Não, né? não. Isso foi uma ideia... Foi uma intenção, uma ideia? Uma ideia. Por quê? Porque o Ipiranga tinha recém-construído a sede do estádio e o Atlântico tinha a sede que era maravilhosa, Sede social. A sede social. Digo, mas a ideia é fazer a fusão, fazer um clube só de Erechim. Mas ninguém concordou. Não, essa era uma empreitada, era e é. Eu acho que ainda... Mesmo que hoje não existe mais aquela rivalidade que existia antigamente, né? Está mais tranquilo. Entre os mais antigos, eu não sei. Entre os mais antigos, há certas coisas que entram dentro de nós e ficam para sempre, né? O que mais que temos nesse livro? Aqui no livro agora acabo de encontrar o parente do Jorge, chamado Mário Corrádico, foi o presidente da associação, depois do Hoffmann. E tem uma bela matéria aqui que ele tinha farmácia Corradi, Jorge. Quem é o Mário Corradi? Mário Corradi é irmão do meu pai. E o que ele fazia em Erechim? Foi o que fez o início da nossa família aqui. Ele veio para Erechim em 1922, trouxe meu tio João em 1928 e nós, meu pai, minha mãe, eu e meu irmão, nós crianças, viemos em 1935. Tudo trazido pela iniciativa do Mário Corradi, que foi o primeiro. Ele veio aqui, ajudou a fundar o Hospital Santo Antônio, que foi o primeiro hospital de Erechim, e ao lado do Hospital Santo Antônio, ele fundou a farmácia Corradi dele. Que ficava? Na frente da aviação férrea, naquele recinto que hoje é ocupado pelo posto Atlantique e pela parte de ampliação do Sondinha. Tinha 3 casarões de madeira que eram do Ângelo Emílio Grando. E numa casa estava instalado o Hospital Santo Antônio, na outra a farmácia do meu tio, Mário Corradi, e a terceira, o Hotel Internacional, que era da viúva Graciotin, que posteriormente fundou o Café Graciotin. O nome do posto que o senhor referiu me parece que não é Atlantique mais, mas... não sei, não sei como é o nome hoje. Eu sei, mas... Eu lembro dele. Mas eu trabalhei lá e trabalhei que na época era posto Atlantique, o seu Abílio Macri. Do Macri, exatamente. Né? Então a proprietária, então, ali do Hotel Internacional, esse que era um hotel famoso ainda, né? Muito respeitado, e viria a abrir depois o Café Graciotin. Seria o ponto... É anterior, né? Quer dizer, o primeiro, ela tinha um hotel num casarão de madeira, sim, no lado dos outros 2 casarões. Posteriormente, ela alugou do Pagnoncelli aquele terreno que foi mantido a fachada onde tem o prédio Durli hoje. Funcionou como hotel internacional muitos anos.
Posteriormente, então, ela fechou o hotel dela e construíram, ela com o filho Clodoveu Graciotin, construíram o Café Graciotin, que foi, digamos, o café mais famoso da região, né? Não só de Erechim. Eu acho que poder-se-ia, para usar um termo também mais antigo, dizer que talvez na história de Erechim foi o café que acho que até hoje meio que insuperável, né? Insuperável. Por quê? Respeitando todos os... Claro que são outros tempos e tal, né? Sim. Mas era uma casa, era um local bem abrangente, de muita grande. atração. E todos os empresários de Erechim, era hábito, após o almoço, antes de irem para o trabalho, se reuniam, tomar um cafezinho no Café Graciotin. Era o glamour da cidade, né? Depois do café, eu me expresso. Mas era um local vibrante, um vibrante cenário de uma sociedade gerando progresso, suavidade na vida da cidade. Que escreveu aqui o meu amigo Fellauer, está aqui. Quase um... Depois do café eu quase me expresso. Um poema. É um local onde muitas decisões políticas, econômicas, esportivas, sociais aí foram tomadas lá. Sem dúvida. Sem Jorge, e o desfile das normalistas, vestida de azul e branco, que alegremente subiu e desceu a avenida em Travo no café. A minha juventude foi salva pelo café. Acontece que, naquela época, todo mundo frequentava na igreja antiga, aquela que foi derrubada, frequentava a missa das 10, que era a missa principal. Depois, então, moças e rapazes, especialmente, ficavam namoricando e desfilando na avenida. E antes de ir para casa, um pouco antes do meio-dia, estavam no café. Isso era hábito de todo domingo. Eu também tenho minha história lá do café, mas eu já contei ela em escritos, aí eu não vou repetir aí. Mas meu primeiro sorvete da minha vida, né, eu tenho bem claro, né, eu recebi das mãos dessa proprietária, Dona Anita Graciotin. E eu não paguei nada, eu não comprei nada. Acontece que eu era um guri que morava ali pelos lados do Mantovani ali, e ali tinha uma costureira muito famosa ali, né? E a costureira só costurava para assim, para alta sociedade, vamos dizer. E veja como é que eram os hábitos e a confiança daquela época. Ela me chamou um dia e disse: você sabe onde é que é o Café Graciotin? Eu, não. Sabe onde é que é o Cine Ideal? Sei. Do lado tem um café. Leva esse pacote aqui, entrega lá para a dona Anita, que eu não me lembrava o nome. É a proprietária, dona. Peça para falar com a dona Anita e leva esse vestido, e leva esse pacote. Eu não sabia nem o que tinha dentro. Aí a gorjeta era o sorvete. Aí, imagina como é que era a confiança. Devia ser um vestido para né? E eu com aquele pacotão lá, subindo de calção, de pé no chão. Não tenho vergonha nenhuma de dizer, né? Naquele tempo, faz tantos anos isso, meu Deus. Subi, fui, cheguei no Cine Ideal, fui mais um pouquinho, tava aquele cafezão, entrei lá, eu de pé no chão, e, com aquele pacotão, a dona Anita, aí atrás do balcão, uma senhorinha, não sei o que, ela acho que já estava imaginando o que era, né? Não, ninguém avisou por celular, nada, não tinha, mandar mensagem e tal. Entreguei aquele pacote lá para ela, virei as costas e fui embora. Quando eu estou para sair na porta, ela me chamou, disse: ô guri, me chamou de volta,
E aí ela pegou, me lembro até hoje, aquela maquininha, aquele barulho que fazia, mas me serviu um sorvetão que eu cheguei aqui no Atlântico ainda tinha. Legal isso. É uma história que eu depois transformei numa crônica, isso aí. Sim. O Frederico Fellini, o Patrício, falava uma coisa interessante, Jorge. Que a vida é uma combinação de magia e espaguete e sorvete. Essa gentileza, porque a gente tinha que pagar o sorvete, tu acabou ganhando, né? Eu nem tinha como pagar, né? Aquele tempo lá, piazada de 8, 10, 12 anos, não tinha um centavo. Já que ao nós menos falamos eu, né? em coisas do Erechim antigo, Sim. eu lembro de uma coisa, uma historinha interessante e real. Não é história. Isso lá nos idos de 40, na Avenida Tiradentes, ali próximo à Caixa Econômica Federal de hoje, tinha uma funerária, que era de um senhor chamado Sagim. O primeiro nome dele eu não lembro, o sobrenome é Sagim. A curiosidade é que ele morava num casarão de madeira, tinha a funerária no casarão onde ele morava, e no mesmo terreno ele tinha uma estrebaria. Tinha 2 parelhas de cavalo, uma parelha de cavalos brancos e uma de cavalos pretos, com 2 carruagens. Quando tinha um enterro de uma criança, ele fazia o acompanhamento com a carruagem e os 2 cavalos brancos. Quando morria uma pessoa de idade, ele fazia com a carruagem preta e os cavalos pretos. Isso é o seu Sagim. Eu era amigo dele porque eu era guri, tinha uns 12 anos e cantava no coral do Colégio Medianeira, e o Sagim cantava também. Nós tínhamos um coral que cantávamos sempre a missa das 10. Inclusive a maioria das canções da época cantadas em latim. Eu me descuidei um pouco. A parelha branca era para quê? Para puxar a carruagem branca e para transportar o falecido se era jovem. Ah, certo. Se fosse velho, ia a carruagem preta com os cavalos pretos. Bom, deve ser, eu não sei como é que era aqui a questão digamos, do transporte do falecido até o cemitério. Até o cemitério, que era um carreiro no meio do mato para ir no cemitério atual. Eu não sei como é que era antes, né? Mas, coincidentemente, eu, neste final de semana, assisti parte do filme Um Milagre em Milão, de Vittorio De Sica, né? E um rapaz um menino que fica órfão, né? E ele é tratado depois pela avó dele. Não, ele é achado ou deixado na porta de uma casa. E a pessoa, que era uma senhora já de idade bastante avançada, recolheu aquele cesto lá e tal, e adotou o menino. Aí quando ele tinha uns 8, 9 anos, ela faleceu. E me chamou a atenção então que tem uma cena do filme, aonde tem uma carruagem com cavalos negros, né, levando um caixão enorme em cima, né, era fechado tudo, e o menino ia caminhando, era só ele no velório, né? Ele foi indo atrás e tal, né? Enfim, aí estou ligando aí as duas coisas. Então acho que tinha um ritual. Eu acho que esse ritual então aqui veio da Itália também. Provavelmente deve ter sido uma sequência de coisas que já existiram na Europa, né? Inclusive, o Mozart, só para descontrair, o cara o cara da carruagem está indo, né, passando pelo centro da cidade, assim, dá para se dizer e tal,
e só o menino atrás, e de repente 2 policiais, né, estão correndo atrás de um suposto assaltante. E o assaltante para cá e para lá, e os policiais chegando nele, aí faz a curva e o policial vê a carruagem e o menino. O cara corre atrás da carruagem, fica atrás do menino, fica ao lado dele, né? Tira o seu chapéu, pega o menino e tal, e os policiais viram, pô, estão indo por cemitério aí, né? Mas não perceberam que era o cara. E o cara foi junto. Depois eles acabam ficando amigos, enfim, né? Mas enfim, estamos aqui hoje conversando sobre essas amenidades aí num ano que se imagina, infelizmente, tomara que não se comprove, né? Tomara que tenhamos uma Copa do Mundo tranquila, né? Dentro de campo e também na hora da urna. Nós já voltamos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Solta a bola. Muito bem, estamos de volta aqui hoje, prazerosamente, tendo aqui Moser Lago, Jorge Corradi. Peço escusas aí por ter falado mais do que os convidados, mas também me vi nos meus tempos mais antigos, né? O senhor Jorge Corradi tem uma sugestão sobre o Castelinho, né? Tem. Isso. O problema é o seguinte, antes de falar do Castelinho, tenho que citar que numa viagem que eu fiz à Itália, eu fui à minha cidade natal, que é Cremona. Cremona era um feudo na época de Cristo. No ano 1000, construíram em Cremona, eu tive a felicidade de visitar as duas obras, construíram em Cremona, que ainda está funcionando, o prédio da prefeitura e a catedral. Foram construídos no ano 1000. Então, viajando, a gente pega algumas ideias que no dia a dia da gente a gente não pega. O problema do Castelinho, sem dúvida nenhuma, é a obra histórica erechinense mais antiga, é o marco da nossa cidade e não serve para coisa nenhuma. Por quê? É construído em madeira, não oferece segurança para pôr
a biblioteca ou um museu. Mas ela vai cair. É uma questão de tempo. Quando fizeram a última reforma, eu tive a oportunidade de ver o barroteamento todo minado por cupins. Ele é todo em madeira. E com o tempo isso é normal, acontece. Aí o que fizeram? Botaram umas tabuinhas bonitinhas por cima, cobraram um dinheirão, né? E em poucos anos está igual a antes. Então, a minha sugestão, se eu tivesse poder para decidir isso, eu derrubaria o castelinho. Desmanchava ele completamente e reconstruiria exatamente igual em alvenaria. Aí teríamos por muitos anos uma construção útil. Esta é a minha sugestão. Se gostarem dela, tudo bem. Se não gostarem, eu não tenho nada a ver com o peixe. Só dei o recado. Ô Jorge, se não gostarem, vá reclamar com a avó do Badanha. Quem Também. era o Badanha, Jorge? Também. Quem que era o Badanha? Não sei. Era uma expressão nossa, né? É uma expressão nossa. O Badanha, Jorge, era a mãe, o avó do jogador do Grêmio, Badanha. Ficou essa expressão o tempo todo, quando eu fui jovem, né? Era isso? Sim, eu sei que tinha uma relação com o futebol, mas não lembro. Era a avó do jogador Badanha do Grêmio. Não gostou, vai reclamar com a avó do Badanha. Agora, essa sugestão, ela daria muita discussão, né? Com certeza, mas acontece o seguinte, que não estão fazendo a reforma, estão adiando a reforma atual. O senhor está propondo que a reconstrução em alvenaria, mas exatamente no modelo... Exatamente igual. Porque senão o senhor vai entrar como quem derrubou a... Não, aí que está, é desmanchar uma coisa que está imprestável e reconstruir em alvenaria, mas com os detalhes... O senhor trabalhou muito tempo com madeira também, né? Trabalhei 50 anos com madeira. Tá. Restaurando o castelinho, tem como ir mantendo ou vai ter que esperar um período para restaurar de novo? O problema é o seguinte, aí que está. Esse é o problema da restauração. Por quê? Se estivessem minados apenas os revestimentos, seria uma coisa relativamente simples. Mas se estão minados os sustentáculos, o barroteamento está minado, para fazer um serviço bem feito, querem reproduzir exatamente igual, tem que desmanchar e fazer todo ele novo, porque aquela madeira está podre. Esse é o problema. Então, você veja bem, uma obra em madeira poderá ser útil durante muitos anos, mas corre maior risco de incêndio e termina mais rapidamente. Uma em alvenaria, nós temos um exemplo na frente, o prédio da prefeitura. É só mantê-lo que está aí perfeito. Por isso que eu citei antes a prefeitura e a Catedral de Cremona, que foram construídos no ano 1000 e estão de pé. A prefeitura é de lá, né? De lá. Sabe por que ela está de pé lá? Né? Porque os caras de Erechim estão aqui. Sim. Isso é uma cidade. Mas eu vi uma coisa interessante, Jorge, nas muros de Buenos Aires. Chega de realidade, queremos fantasia, que é o programa de hoje, né? Pouca realidade, um papo suave. Mas eu vi uma loja em Buenos Aires, acho que me chocou. O cara botou um cartaz bonito. Vendo todo e me vou a la mierda. O cara tinha que fechar o negócio dele pela crise. Agora o novo governo lá, se ganhar, vai trocar a moeda. Vai acabar com o peso e botar lá uma nova moeda, tipo nós, Cruzeiro Real aqui. Então, acho que a gente está com os vizinhos atrapalhados também, né, Jorge? Mozart,
você sempre teve o hábito de viajar bastante e tal. Agora com o fim da pandemia aí, digamos, com a liberação mais o senhor pretende retomar já estou me programando para ir para o Rio de Janeiro assim que abrir os espetáculos. Já estou me programando, que foi coisas que eu optei para guardar para minha velhice. Cidade Plana, Copacabana, é maravilhosa, né? E Buenos Aires, está por perto, abriu o avião agora, Porto Alegre, Buenos Aires. Mas a crise na Argentina está uma coisa muito triste. Eu li o Clarim hoje, Jorge. Assaltaram um cidadão, uma gangue, no centro de Buenos Aires. Então é um medo que passamos a ter, né? O que não era comum lá. Não tinha essas histórias. Como é uma cidade que atrai muito imigrante da Bolívia, da vida aí, estão levando a culpa, mas pode ser argentino safado lá também. Mas exatamente a situação da Argentina hoje... E muita gente dormiu na rua. Ela equilibrou Buenos Aires com as nossas cidades brasileiras, tão cheias de bandidagem. Essa é a realidade. Quer dizer, perdeu aquele charme que tinha Buenos Aires. Não tem mais. Não tem mais. E o número de gente que dorme na rua é muito alto. Olha, a última vez que fui a Buenos Aires, faz uns 4 anos, foi uma decepção total. Nunca vi um abandono tão grande. Nossa, eu estive lá há uns 9, 10 anos aqui, me achava uma maravilha, 8 anos. Mas aquela Caia Florida era um charme, né? Você via as famílias à meia-noite, 1h, caminhando, tomando sorvete com as crianças, aquele tá. Não tem mais nada disso. Sumiu tudo. Esse eu estive lá, foi assim, eu passei por lá. Mas os meus vizinhos... Dei uma volta. Meus vizinhos de Rua Itália foram em 4 agora, a Dionísio Cerqueira de manhã, voltaram de tarde para fazer compras. A moeda R$1, 50 pesos. Então está tudo muito barato para brasileiro. Papo dos meus vizinhos lá. Né? Sim, mas digamos, como passeio turístico não tem mais nada. Não, né? Só tinha supermercado aí, não tem nada para fazer. E assim, fora do país, eu falo isso aí, Mozart, porque tu viajou também por tudo que é canto aí. Né? Mas quem sabe Nova York, vamos ver. Mas os aeroportos são complicados, eu digo. Querem um exame para embarcar, na chegada tem que provar a vacina, tá meio estranho isso aí. Isso aí sim. Não estão aceitando dinheiro, só cartão, que é uma maneira também de ser mais fácil no caixa da loja, né? Dar o cartão e não tem troco, tá? Essas Mas tu coisas. não iria em função disso aí ou em função, digamos, do medo, do receio de contrair? Tem um receio também de hospital, essas coisas, né? Então eu vou ficar quieto aí uma época. Uma coisa é tu ficar, digamos, entre aspas, doente em casa, a outra coisa é ficar... Aí vamos ver a Copa do Mundo agora, o que acontece, né? Tu vai ver a Copa? Aí. Tu pretende ver a Copa? Não, lá na Arábia não me atrai nada. Mas, Odi, estamos lá no fim do programa. Sexta-feira, daqui 2, 3 dias, Jorge tem aula inaugural da medicina de Erechim. Com o colega do dia muito famoso chamado José Peixoto Camargo, cronista da Zero Hora, médico famoso de transplante e um grande editor de livros. Então, queria fazer uma propaganda aqui. Chega de avião tipo 7 da noite, 6 e pouco da tarde. Se tiver teto para o avião descer, 8h30 no auditório da URI, ou a palestra com o Dr. Camargo. E eu vou estar lá porque eu admiro muito esse cara. Então, estou convidando os que têm interesse. É sexta-feira, 8h30, na URI. Meu ingresso está aqui e é grátis. Espero encontrá-los lá. O que mais, seu Jorge? Pretende também viajar agora, retomar ou... Olha,
Na minha vida, eu fiz o que fez o Mozart, viajei bastante. Conheço a metade da América Latina, fui a Belém do Pará de automóvel, não é? Tive 2 viagens na Europa, fiquei uma ocasião 60 dias na Europa, circulando entre Itália, Espanha, França e Portugal. Não é? Mas o negócio é o seguinte, hoje, com a idade que eu tenho, o que sobra é ficar sentado na poltrona e assistir a Copa do Mundo na sua poltrona em casa. Viagem, chega, eu fiz a minha cota. Por quê? Porque a gente não tem mais aquela segurança que tinha. A primeira viagem que eu fui à Europa, fui eu e a mulher, ficamos 60 dias na Europa sozinhos, nós metendo os peitos sozinhos. Foi um passeio espetacular. Isso faz muito tempo já? Essa viagem que eu falo dos 60 dias foi em 1974. Eu fiz um meio de transporte coordenado. Fui de navio e voltei de avião. Sim. E o senhor acha que hoje está tudo diferente? Tá? Não, o problema é o seguinte, tudo mudou e o que é que a gente mudou muito. Eu, quando tinha 50 anos, pensava de um jeito, hoje penso de outro. Né? Porque a gente não tem mais, queira ou não queira, olha, estou saudável, ainda a cuca está funcionando, mas estou muito consciente que a idade deixa o seu preço. Sem dúvida. Mas a outra opção é pior, né? Mozart, muito obrigado por participar aqui favor. do nosso bate-papo aqui. Sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. O seu Jorge Correia também, mais uma vez, agradeço a minha gratidão por estar aqui. E em qualquer momento que você considerar que nós, nesse papo de entretenimento, somos úteis, pode dar um grito que eu estou às ordens enquanto estiver lúcido. Sem dúvida. Já se passaram vários dias, mas o programa Painel gostaria aqui de externar os profundos sentimentos de pesar a todos os familiares do senhor Armando Grando. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele foi meu chefe na 15ª DE, hoje 15ª CRE, lá pelo ano de 1981, né? E ele... Cada um pensa sobre o outro o que quiser. Eu trabalhei junto com ele e vou dizer o que eu penso. Ele foi um fiel cumpridor de ordens aos governos aos quais ele serviu, muito rigoroso, exigente, aparentemente muito fechado, mas um homem de um imenso coração. Né? Foi um homem assim, extremamente humano, né? Embora as pessoas olhavam, ele sorria pouco, né? Mas assim, muito compreensivo. Então, da minha parte, eu vou guardar para sempre essa lembrança como um homem que eu respeito e vou respeitar sempre muito a imagem dele, enfim, os familiares e tal. E também lembrar que ele foi vereador aqui na cidade de Erechim, de 1983 a 1988, quando o mandato era de 6 anos ainda, né? Então, meus sentimentos à família do senhor Armando Grando. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado também a todos de casa também, e esperamos que o programa tenha sido do agrado, porque vamos dar uma aliviada aí, porque a situação não está fácil para ninguém. Boa noite a todos. Boa noite. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa.
Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Chegamos aos 50 anos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Nem mesmo os mais visionários poderiam imaginar que seriam os pioneiros do maior sistema cooperativo de saúde do mundo. Assim como em tudo que é grandioso, o começo exigiu muito mais do que determinação. O tempo revelou pilares sólidos e o grupo de 26 médicos cooperados tornou-se mais de 240, que com o suporte de 280 colaboradores prestam um serviço de excelência para mais de 23 mil beneficiários. O propósito tornou-se ainda mais complexo e abrangente, indo muito, muito além do projetado. Somos segurança, qualidade e tecnologia. Somos laboratório. Somos clínica de fisioterapia. Somos saúde ocupacional. Somos medicina preventiva. Somos centro de diagnóstico por imagem. Somos farmácias. Somos Hospital Unimed, um lugar de excelência em gestão, humanização e valorização do trabalho médico. É por isso que no 50º da Unimed Erechim, todos os dias são de agradecimento. Aqueles que tiveram coragem para escrever o primeiro capítulo de uma grande história. Aqueles que têm espírito empreendedor para crescer. Aqueles que têm ousadia para avançar além do sonho. Aqueles que têm sensibilidade e força para encarar o maior desafio mundial deste tempo. Aqueles que acreditam no nosso jeito de cuidar. Aqueles que surpreendem com cocriação. A todos vocês que com suas histórias transformam a vida da Unimed Erechim, muito obrigada!